Vamos ficar de pé para ler a palavra, abrir a Bíblia em Mateus 6, a partir do verso 24. Nós vamos ler aqui, Mateus 6. Verso 24. Aqui está dentro do Sermão do Monte, onde o Senhor ali ensina algumas coisas aos seus discípulos, às multidões que estavam acompanhando. E nós vamos começar a partir desse verso aqui. Amém? Todos acharam? Amém? Vamos ler. Nós vamos até o 34, tá? Até o final. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiem, não colhem, não ajuntam os celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos nessa manhã, mais uma vez, levantar a nossa voz a Ti, Senhor, e pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, nosso coração, a nossa mente, trazendo a edificação da Tua palavra em nós, Pai, e sermos abençoados com as Suas palavras, confortado e também confrontado no Senhor, Pai. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto, nosso entendimento, Pai, baseado no que o Senhor disse para nós, no que o Senhor nos ordenou, que nós possamos ter, Jesus, verdadeiramente esse entendimento do que é suficiente para nós, que nós possamos entender de fato que o nosso coração não pode estar dividido. Então, Senhor Jesus, fala o nosso coração nessa manhã, tire as dúvidas que estão nos nossos corações, coloque as certezas que vêm de Ti, Senhor, e que possamos entender, Pai, que o Senhor é suficiente para nós. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e bendizemos neste lugar. Amém. Pode desassentar, queridos. Amém? Então, antes de começar a falar aqui sobre esse tema, né, que é um tema tão relevante para nós hoje, importante para a nossa vida, nosso cotidiano, na nossa vida familiar, trabalho, nos nossos projetos de alguma forma, ele atinge, a ansiedade atinge, se não 100%, mas pelo menos 99% da nossa população, e principalmente nós que nós somos cristãos, que vivemos pela fé, mas talvez de forma errada, com foco errado, de maneira errada. Eu entendo que existe uma ansiedade que não é proveniente de um âmbito espiritual. Na história da igreja, vou citar novamente aqui, existiram homens de Deus temente a Deus, que serviam a Deus, andaram nos caminhos de Deus, mas eles passaram por essa ansiedade. Novamente eu cito, como eu citei na pregação passada, o grande pregador batista reformado, Charles Spurgeon.
que sofriam de uma depressão tão profunda, como eu falei. Alguns podem lembrar disso. Um homem de Deus, usado por Deus, mas ele tinha esse problema que estava associado a ele com as questões físicas mesmo. Tanto que não era uma depressão resultante de uma deficiência na fé dele, que as pessoas iam buscá-lo em casa para que ele pudesse pregar. Então não era resultado da fé dele, não era pecado ou algo dessa natureza. Tanto que ele fazia isso, ele exercia o seu ministério. Então eu sei que existe essa ansiedade proveniente do físico. E é algo até comum hoje, ou algum desequilíbrio imunológico, ou algo do tipo. E essa ansiedade não vai embora mesmo, querido. Proveniente do físico, ela não vai embora mesmo. E eu entendo que isso não tem nada relacionado à sua fé. Entendemos que é de fundo fisiológico. E Deus, em sua sabedoria, capacitou o homem, deu o conhecimento ao homem, para que descobrisse como nossa mente funciona, como o nosso corpo funciona. Desenvolvesse remédios que ajudassem realmente a compensar esse equilíbrio dentro do âmbito físico. Não vejo essa dependência dos remédios como uma falta de fé, por exemplo. Pelo contrário, vejo que Deus realmente capacitou o homem para isso. É assim também como o apóstolo Paulo, e foi até interessante eu ler essa passagem, que em 1 Timóteo, capítulo 5, 23, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: não mais tomeis somente água, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e de tuas frequentes enfermidades. Então Paulo ali de alguma forma prescreveu para Timóteo ali, falou: mistura um pouquinho de vinho na água, pelas suas frequentes enfermidades. Então era algo físico, e não vejo essa dependência, entre aspas, né, do remédio como algo ruim. E nem quero aqui te encorajar a parar de tomar teu remédio, pelo amor de Deus. E enfatizando isso, né, é bom dizer que a ansiedade é algo muito antigo. Embora o mundo moderno hoje, né, a gente tem uma contribuição gigantesca para o nosso estresse e a nossa ansiedade, até mesmo como o pastor falou aqui, né, dos influencers aí também, dizendo e ditando o que é certo e o que é errado, o que você precisa ter, o que você não precisa ter. Né? Dentro do ramo que eu atuo hoje, no ramo da beleza, isso é extremamente comum. E o que eu vejo de profissionais ansiosos, doentes de verdade, em busca de algo que o outro tem, é absurdo. É absurdo. E tentam se promover, gastam todo o seu dinheiro tentando se promover, status ou algo do tipo, mas vivem numa ansiedade profunda em busca de algo que talvez não é para ele. E isso é comum dentro desse meio. Mas me assusta, de verdade me assusta. Né? Eu pude estar agora num encontro de proprietários de barbearia, né? E pessoas de nome dentro do mercado e tudo. Eu conversando com um rapaz que hoje ele é top dentro do mercado, ganha dinheiro, fatura por ano em torno de 2.800.000 com barbearia. 2.800.000, 2.600.000 por ano. Então não é falta de dinheiro. E eu percebi algo nele e eu fui até conversar com ele sobre isso. Ele sentado vendo uma palestra, ele não parava de se bater. Ele ficava se batendo o tempo todo. As pernas, os braços, a mão ficava o tempo todo assim. E aquilo me causou um nervoso. Eu falei assim: meu Deus, será que esse cara está passando mal? Tem alguma coisa com ele? E eu chamei a ele num intervalo e perguntei a ele. Tá? Ele falou: cara, isso é ansiedade. Eu sofro de ansiedade. Então eu tomo remédio para isso. E hoje eu tentei dar uma aliviada porque eu fiquei muito ansioso para vir palestrar e tal. E fiquei desse jeito. Então, não é falta de dinheiro, não é falta de recurso. Está algo ligado à saúde física realmente dele. E Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele fala do respeito a como orar, como jejuar, como enfrentar os falsos profetas, de como viver para a glória de Deus. E ele tira quase um capítulo todo aqui, uma metade de um capítulo,
para falar a respeito da ansiedade com os seus discípulos. Então, esses dois pontos eu queria falar antes de a gente começar e entrar aqui mesmo na palavra, com vocês, para a gente poder seguir em frente. Então, sabemos que existe uma ansiedade que ela é proveniente do físico, que não há nada de errado em você tomar os seus remédios para poder equilibrá-lo. Mas aí nós vamos entrar num outro ponto aqui. No contexto da leitura aqui, a partir do verso 24, lembrando que o contexto aqui, o Senhor Jesus vendo as multidões que o seguiam, ele sobe a um monte, e não sabemos qual é esse monte exatamente, qual é ele, porque havia vários montes ali na região da Palestina, onde isso poderia ter acontecido, a gente de fato não sabe. Mas então, após ele subir a esse monte, ele sentou-se, e os rabinos daquela época ensinavam sentados. Então, quando ele se sentou, todo mundo ali entendeu que ele iria começar a ensinar alguma coisa. Então a multidão entendeu, os discípulos chegaram, e então o Senhor começou a ensiná-los ali. Jesus trata de diversos assuntos, aqui como eu disse, começando pelas bem-aventuranças, e ele entra no nosso assunto de hoje aqui, isso partindo de um outro ponto, como no verso 19, diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde o ladrão não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então, a partir daí, o Senhor começa a falar com os discípulos e com aquela multidão, para não ajuntarem tesouro na terra, porque a ferrugem corrói e a traça come. Porém, ajuntem tesouros no céu. O Senhor queria que os discípulos ali entendessem que precisariam estar com o coração nas coisas de Deus. Aqui ele não quer dizer que é proibido prosperar financeiramente, ou ter riquezas, ou ter bens. Nós temos exemplos na Bíblia de homens extremamente ricos, extremamente prósperos, como Abraão, extremamente rico, possuía bens e bens. Jacó, o rei Salomão, que ele mesmo fala aqui, que nem em toda a sua glória, a gente até brinca com isso em algumas coisas, né? Quando vê alguém está mais bonito, alguém está mais bem vestido, ele fala: pô, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como você hoje. Então a gente entende que na Bíblia existiam pessoas prósperas, pessoas ricas. O problema não é ter essas coisas. O problema é quando elas se tornam o alvo principal da nossa vida. E quando isso acontece, a ansiedade entra. Por isso Jesus diz, verso 24 aqui: ninguém pode servir a dois senhores. Ou a razão principal da sua vida será acumular tesouros, bens, status, riquezas, ou a principal da sua vida será servir e obedecer a Deus. E quando ele diz que não há possibilidade nenhuma de servir a dois senhores, ele não está dizendo que isso é difícil. É difícil servir a dois senhores, então não façam isso. Ele está dizendo que isso é impossível, que não dá para servir a dois senhores. Não tem como. Ou você tem que escolher um, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não pode. Ou vai acabar se dedicando a um, ou desprezando a outro. Como a palavra aí mesmo diz, odiar a um e amar ao outro. E Jesus tem razão. A avareza ou o amor ao dinheiro é o único pecado da Bíblia que é considerado como idolatria. Paulo diz em Colossenses 3:5, que declara que a avareza é idolatria. Exatamente porque o bem material, ele com facilidade, isso nós sabemos disso, com facilidade toma o lugar de Deus em nosso coração. Com facilidade. Embora aqui no texto ele esteja traduzido como riqueza, no original aqui é mamon, que é uma palavra aramaica que se refere a um Deus conhecido daquela época, aos pagãos, né? Que é usado aqui por Jesus como símbolo da riqueza. A busca pela riqueza, ela tende a se tornar um ídolo. Um ídolo.
E assim como esse rapaz que eu encontrei, ficou doente por conta disso. Porque chegou a um status de grandeza que não consegue sustentar esse status, fica ansioso pelo que há de vir, para que ele possa manter esse status. Sabemos que a nossa vida não depende de nós. E a busca pela riqueza tem a se tornar um ídolo. Todo o nosso esforço, a força que nós temos, acaba indo em direção para acumular bens, acumular riquezas, para garantir o nosso futuro. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E de fato é. De uma forma tão comum e tão simples, isso se torna ídolo na nossa vida. É claro, como eu falei aqui, não é pecado prosperar. O pecado é onde está o seu coração. Não é pecado. As dificuldades vão vir e aí é que a gente se frustra. Porque a gente não conseguiu alcançar o patamar que é meu de direito, pelo meu esforço, pelo meu trabalho. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Buscar ter uma vida melhor, dar um colégio melhor para os nossos filhos. Hoje, esse ano nós conseguimos fazer isso, para a gente foi uma satisfação imensa. Conseguir viver bem, ter riquezas, não vejo problema nenhum. Quem não gostaria de ter grana suficiente para não passar perrengue nenhum? Quem não gostaria aqui? Hipocrisia falar que não, né? A gente não vai aqui ficar esperando cair um saco de dinheiro na nossa frente. De dólar. Pelo menos. Um eurozinho. Mas, depois que Jesus diz aqui que não pode servir a Deus e nem a mamão ao mesmo tempo, certamente surgiu uma pergunta ao coração dos discípulos. Mas então, se eu me dedicar a trabalhar e ganhar dinheiro, eu não vou viver? Como é que eu me sustento, Senhor? Com certeza essa pergunta há no nosso coração. Como que eu vou comer o quê? Eu vou vestir o quê? Beber o quê? Então Jesus entra com essa palavra. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. O Senhor deixa bem claro, não se preocupe com a sua vida. Então como é que vai ser, Senhor? Verso 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, e nem com o corpo, quanto irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Isso aqui é um imperativo. Jesus aqui, ele não está sugerindo, não está pedindo, não está dando um conselho, e muito menos uma opinião aqui. O Senhor aqui, ele está dando uma ordem. Se nesse sentido estamos vivendo ansiosos com isso, estamos desobedecendo uma ordem de Deus. Nos preocupando com o que há de vir e o que não deveria ser o primeiro lugar em nossas vidas. Embora, como eu disse, podemos ir atrás delas, mas não podem tomar o lugar de Deus. Jesus não ignora as necessidades básicas que nós precisamos. Deus não ignora as necessidades básicas. Porém, ele confronta a preocupação excessiva em nossos corações. Nós somos confrontados aqui. Viver ansioso ou preocupado. Na língua portuguesa, né? E a gente tem uma raiz da palavra preocupado aqui, que a sua raiz é na língua grega, quer dizer dividido. Dividido, de onde vem a palavra preocupação ou ansiedade. E se encaixa perfeitamente aqui. Você não pode estar dividido. Não tem como o seu coração puxar para um lado e outra parte do seu coração puxar para o outro. Não tem como você estar buscando as riquezas com o teu coração e buscar a Deus com o teu coração. Não pode haver essa divisão. Você está preocupando um espaço, preocupando algo que ainda nem aconteceu. Você está se ocupando de algo que ainda está por vir. Porque quando a gente analisa o que é viver ansioso, é estar com o coração de fato dividido, onde nosso coração não descansa aqui. Nosso coração está seguindo em várias direções diferentes. Você não dorme de noite. Quantos aqui já passou por isso? Eu estou falando aqui, queridos, algo que eu vivo até. Ansioso. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa.
mas não percebe, porque eu quase dou piripaque do Chaves todo dia. Entendeu? Eu sou ansioso demais, minha esposa sabe disso. Né? E o que eu tenho visto é que ela está se tornando uma pessoa ansiosa porque eu sou ansioso. Então isso está me preocupando. Eu sou extremamente ansioso. E nosso coração não descansa. Às vezes 3 horas da manhã tu acorda. Não sabe nem o que está fazendo, mas porque está ansioso com o dia de amanhã. Isso está servindo demais para mim. Eu comentei com o pastor essa semana que as pregações e o estudo está me fazendo entrar na palavra de uma forma tão maravilhosa, assim, de um entendimento, que eu estou conseguindo aplicar na minha vida. E essa aqui talvez seja mais difícil para mim, essa aplicação aqui. Então está cortando aqui, está cortando aí também. É estar com o coração dividido, não descansar, acordar várias vezes à noite. Nosso coração está inquieto, contemplando várias possibilidades, várias saídas. Não sabe o que caminho tomar, a mente e o coração estão divididos, cada um puxando para um lado. Às vezes não estamos nem ansiosos pelo básico, mas sim pelo supérfluo. Né? Porque o básico o Senhor garante a gente. A palavra dele aqui está dizendo, nós vamos ver. O básico o Senhor garante, mas ficamos ansiosos pelo supérfluo, por conta da nossa sociedade extremamente consumista, exagerada, cada vez pior. Então aqui é uma ordem de Cristo, que seus discípulos não vivam dessa forma. E de fato, ele está dizendo que não vivamos neste estado de inquietação pela nossa sobrevivência, pela nossa preocupação. Como eu disse aqui, eu até coloquei a palavra preocupação aqui. Estava se ocupando antecipadamente as coisas que ainda não aconteceram. Minha mente está ocupada hoje com as coisas que podem ou não acontecer amanhã. Você não tem nem a certeza que vai acontecer. Tu já está ocupando o teu tempo hoje de algo que não sabe nem se vai acontecer. Então assim, o Senhor garante o nosso básico. O feijão com arroz ele vai garantir. Agora talvez um pudinzinho, uma sobremesinha diferente, algo diferente, pode ou não te dar, pode ou não acontecer. E aí Jesus em seguida dá alguns argumentos, né, para que os discípulos aqui sigam isso. Ele não chega somente a dar a ordem para eles aqui, mas ele exemplifica e dá razões para isso. Então nós vamos ver aqui que esse tipo de ansiedade aqui é de natureza espiritual. E falamos sobre isso antes de abrir aqui a palavra. Jesus aqui ele quer colocar a mente dos discípulos na direção correta. Então, para que eles possam raciocinar de maneira correta, encontrar a paz, a tranquilidade que eles precisam, Jesus usa alguns argumentos aqui. No verso 5, ele vai usar o argumento um aspecto, né, do maior para o menor. Na parte B do verso 25, vamos ler aqui novamente. Diz assim, segunda partezinha ali, né? Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Está usando aqui o argumento do maior para o menor. Quem dá o mais, também dá o menos. Não foi Deus que nos deu a vida? Ele deu a vida, será que ele não pode dar aquilo que mantém a vida? O sustento da vida? Quem deu o corpo, será que não pode dar a roupa? Ele usa o argumento do maior para o menor aqui. É um argumento também, não eu queria falar aqui depois, um argumento que vai direcionar a nossa mente a entender que Deus é maior, Ele é o grande Deus, é o Senhor da nossa vida, e nós estamos ocupando algo que vem dEle, direcionando a nossa mente para o lugar correto. Se Ele deu a vida, Ele vai dar o sustento. Se Ele deu o corpo, Ele vai dar a roupa. Não há o que me preocupar, nem o que se preocupar. Se eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu passo a entender isso. Como eu falei no começo, como é que está o teu relacionamento com Deus? Há influência desse relacionamento com Deus, do entendimento na palavra, como isso está acontecendo comigo. O segundo argumento aqui no verso 26 é um argumento agora
do menor para o maior. Vejamos. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? É um argumento do menor agora para o maior. Jesus disse, olha os pássaros. Não plantam, não colhem, não ajuntam, mas eles sabem onde encontrar alimentos. Se Deus sustenta o pássaro, será que não pode sustentar você? Porventura vocês não valem mais do que os pássaros? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, querido. Uma categoria diferenciada do restante da criação. Apesar dos nossos professores dizerem, né, que o homem veio de um animal evoluído, de uma evolução de um animal, de um ancestral em comum, ou do Big Bang, a teoria do Big Bang, né? Jesus está argumentando aqui que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se Ele cuida de um pássaro que não ajunta, que não trabalha, que não semeia, por que Ele não vai cuidar de nós? Vamos pensar da maneira correta. Essa é a intenção de Jesus aqui com os discípulos. Sua mente está ligada a uma maneira correta. Outro argumento que Jesus está aqui no verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? É parecido com o anterior, né? Acrescentar um côvado pode ser traduzido aqui de duas maneiras. Vocês, por mais ansiosos que estejam, podem aumentar um minuto da sua vida, da sua existência? Vocês conseguem aumentar um minutinho da sua existência? Coisa pequena, um minutinho. Ou pode ser traduzido a acrescentar 1 centímetro da sua altura. Quem é baixinho aí gostaria de, não, né? Acrescentar 1 centímetrozinho. Mas não dá. Não dá. São coisas mínimas, algo tão mínimo que a gente não consegue fazer. A ansiedade atinge todos esses âmbitos. Na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, reflete nos nossos filhos. Isso só atrapalha aqui. Não vai adiantar de nada. Só vai atrapalhar. Nada escapa do controle de Deus. A ansiedade é tentar controlar o que Deus já governa. É viver como se Ele não fosse o suficiente, querido. Então não tente controlar aquilo que o Senhor já governa. Ele é o Criador. Próximo argumento, Jesus, no verso 28 em diante. Diz assim, por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Jesus continua a argumentação e diz, olhe para essas flores. Aquelas flores que crescem, que floresceram na primavera, que cobriam aquelas campinas todas, como um tapete lindo, que eram das mais variadas cores, formatos, formavam uma linda campina, algo maravilhoso. Só que quando o sol vinha a pino, saía mesmo, e vinha aquelas flores, como ele compara, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiam como elas. Deus, ele tirou um tempo para poder, aquela criação linda, e cada florzinha diferente, lindas. Elas somente duravam de 2 a 3 dias. E passavam os donos das casas por elas, arrancavam elas para servirem de combustível em casa. Opa, peraí. Se Deus criou essas flores dessa maneira, e duravam somente 2 a 3 dias, e o dono de casa passava lá para pegar no forno, muitas vezes a gente até faz isso também, vê uma florzinha na rua lá, arranca ela, arranca. Fala que arranca não, que arranca. É uma florzinha para arrancar, vou dar para... Faz isso não. Então ele criou isso. Coisa tão mínima, para pensarmos na preocupação no que vamos vestir, ou comer, ou viver.
Se Deus se preocupou em vestir flores que em 2 dias serão lançadas no forno, de maneira que qual maneira Ele virá a cuidar de nós? Será que Deus não vai se preocupar de fato com você? Só que aqui no final Jesus coloca o dedo na ferida aqui, né? No finalzinho do verso 30. Ele fala, homens de pequena fé. Primeira vez que Jesus diz qual é a origem dessa ansiedade. Aí sim, é uma fé pequena num Deus grande. É uma fé pequena em um Deus grande. Não é porque você não tem fé. É porque você de fato não confia no Senhor. Não confia que Ele vai cuidar de você. Não consegue descansar em Deus, deixar o problema nas mãos de quem realmente é o dono desse problema. Descansar em Deus. A ansiedade também é falta de compreensão. Querido. Compreender erroneamente a respeito de Deus, sobre o cuidado de Deus sobre nós. É uma fé pequena em um Deus grande. A fé que Jesus fala aqui não é a fé salvífica ou salvadora, porque essa todo crente tem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que nós somos justificados, então nós temos. Mas ele está falando daquela fé no prover de Deus, em que Deus provê, que Deus supre, que Deus conhece as nossas necessidades, que de nada teremos falta. Às vezes Ele pode deixar a gente sofrer um pouquinho, justamente para podermos ter essa compreensão, que talvez nós compreendemos errado, o que Deus pode fazer por nós. Diversos mártires da igreja sofreram, mas para que possamos confiar no poder de Deus. Jesus nos chama para que confiemos nele, mas também não estou dizendo que se você está passando por um problema financeiro ou algo do tipo, é falta de fé. Que aí eu também estaria caindo essa porcaria dessa teologia da prosperidade aí. Mas ele ensina que se você, essa prosperidade, essa teoria, ensina que se você não é próspero e nem rico, você não confia o suficiente em Deus. Esse rapaz, ele é próspero e rico, mas ele não conhece de fato o Senhor. Essa fé, quem ele pode confiar de fato? Quem o sustenta? Lembra que se estamos falando aqui do básico da vida, que é o pão, que é a água, que são as vestimentas. Então confie em Deus. Verso 31 diz assim. 31 não, perdão. 34, o último verso. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E em cima, antes um pouquinho, quando ele fala que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas, Pai de vocês que estão nos céus é que de fato precisam de todas elas, sabe que vocês precisam de todas elas. Ele apresenta mais um argumento, os gentios, que olha para fora. Os gentios é uma expressão bíblica para descrever aqueles que não são crentes em Deus. Eles vivem para quê? O alvo deles, quais são os alvos deles? Então são pessoas nas quais nós não podemos nos basear. É a tal da influência hoje. Cara, não dá. Se eu fosse viver dentro do meio que eu vivo, me baseando nas outras pessoas, hoje, com a minha ansiedade, que já é natural, eu estaria morto, de fato. É porque as pessoas só vivem pensando no seu próprio umbigo. É uma ansiedade absurda, devido à conquista do outro. E nem sempre ele quer o que o outro alcançou, mas ele quer o que o outro tem. Tá? Nem sempre é onde ele chegou, mas eu quero o que ele tem. Eu quero ser maior que ele. E no verso 33, como nós lemos aqui, e ele conclui: o que devo fazer, Senhor? Dê prioridade às coisas de Deus. Daquilo que vem do céu, que o Senhor seja o primeiro amor. Orar mais, buscar mais. Isso não quer dizer que você vai parar de trabalhar. É esperar, nem esperar, como eu falei aqui, cair um saco de dinheiro na tua frente. Não é isso, a gente sabe disso.
A Bíblia fala no trabalho, a vocação de Deus que criou o homem. E a primeira coisa que Deus fez foi colocar uma enxada na mão do homem e falou: ó, cuida do jardim aí, filho. Bora trabalhar. Mas o trabalho é de Deus. Mas o que nós estamos fazendo com o trabalho? O que nós estamos fazendo de fato para manter essa comunhão com Deus? Será que nós honramos o Senhor com o nosso trabalho? Será que Ele é o provedor disso? Eu conversando, mais uma vez você está aqui, uma conversa que eu tive com o pastor a respeito de uma próxima loja que vai ser aberta agora. Pô, estou feliz e tal. Eu falei, cara, a primeira coisa que eu quero fazer é honrar o Senhor. Porque não sou eu que está desenvolvendo esse trabalho. E a gente se preocupa muito nisso. Em poder honrar a Deus com o que nós estamos fazendo. É até engraçado, acho que eu já comentei com vocês que a gente ora todo final de expediente, eu oro com o pessoal lá. Um é candomblessista, o outro é católico, eu chamo todo final de expediente a gente ora. E aí eu fui viajar, e aí no final do expediente eu fui olhar na câmera, quem estava lá orando? Estava eles dois lá orando. Eu falei, aí. E aquilo me emocionou. Eu falei assim, que maravilha. É honrar a Deus com o trabalho. As pessoas começam a perceber. Cara, não tem como. Se você falar do Senhor, se você viver aquilo que Deus tem para você, de fato, honrando a Ele, exaltando Ele, não tem como. Isso é o exemplo arrasta, querido. Você vê, e quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, meu papel já está feito. Tipo, o que eu vou ganhar, o que vai acontecer, não interessa, meu papel já está feito. Aí o outro passou a não ir mais para macumba, a outra passou a não ir mais para a igreja, para a católica. Aí eu falei, meu Deus, agora eu tenho que começar a discipular essas criaturas aqui. É mais difícil, mas meu papel está sendo feito, é isso. E Deus dá o crescimento, Ele cuida dos mínimos detalhes, Ele cuida. É honrar sempre a Ele, viver a cada dia. Não tentar viver hoje as angústias do amanhã. Porque se você não sabe o que vai acontecer, enfim, você não pode fazer nada. Não é errado planejar. Nós temos um planejamento aqui com a igreja. Não é errado planejar. Mas que esse planejamento esteja debaixo das mãos de Deus. Debaixo da mão do Senhor, para que nós possamos ter paz no nosso dia. De 3 capítulos aqui do sermão, no sermão aqui do que o Senhor Jesus está falando, Jesus gastou metade de um para falar sobre a ansiedade. Isso quer dizer que é de extrema importância. Nós temos os mesmos problemas, iguais daqueles que não são crentes. Os mesmos problemas. Não é porque nós somos cristãos ou crentes que nós temos um problema diferente, não. Temos os mesmos problemas. Mas o foco central disso tudo é como nós reagimos. De que maneira você reage? É diferente da dele ou não? Pensa sobre isso. O coração humano não suporta divisão, como nós falamos aqui. Ou confiamos em Deus, ou somos dominados pela ansiedade. Jesus aqui não apenas não nos conforta com essa palavra, mas Ele também nos confronta. Não diz que é difícil, Ele diz que é impossível viver dividido. O homem foi criado para viver o só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Então vamos reagir, igreja, e confiar naquele que nos deu a vida. E viver debaixo da graça diária do nosso Deus. Vamos colocar o nosso coração num propósito correto e a nossa mente focada naquilo que de fato é importante, que é o Senhor para nós. De tudo que nós falamos aqui, todas essas coisas estão no nosso coração agora. Mas de que formas vamos reagir sobre isso? Não deixe que as preocupações, as ansiedades acabem com o seu dia, acabam com a sua saúde. Como eu falei aqui, isso reflete em todo o teu âmbito familiar, nos filhos, que às vezes você explode sem precisar, às vezes você se preocupa com um pequeno detalhezinho, cara, que aquilo ali poderia passar abatido, mas você cria daquilo ali um monstro.
por conta da ansiedade do dia de amanhã. Descanse no Senhor. Eu sei que é difícil, talvez seja a coisa mais difícil para a nossa vida, mas os dias já bastam o seu próprio mal. Vamos viver e desfrutar da presença e da graça do nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Agradecer a Ele. Pai, obrigado, Deus. Sabemos que não somos nada sem Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que ela seja direcionada ao nosso coração e nós saímos daqui cheios dela, entendendo o que nós precisamos fazer, mas que o Senhor possa nos dar forças para reagir da maneira que nós precisamos reagir, Pai. Entender que o Senhor, nada nós sentiremos falta em Ti, Pai. O Senhor nos garante isso na Tua palavra. E o que atrapalha tudo isso são nossas ansiedades, são as nossas preocupações com o dia de amanhã. Que possamos entender que nada que formos fazer vai adiantar de alguma coisa. Planejar é possível, Deus, organizar é possível, Senhor, mas tudo debaixo da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Deus. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Que possamos viver literalmente, Senhor Jesus, a Tua graça, dia após dia. Os milagres, os pequenos milagres que o Senhor faz, que não enxergamos no nosso dia a dia, nós possamos Te agradecer por eles, em começar a enxergar essas pequenas coisas, que são essenciais para a nossa vida, e o que o Senhor de fato cuida de nós, Pai. Confiemos em Ti e reagimos da maneira correta. Em nome de Jesus, faça isso ao nosso coração, conforte o nosso coração, nos confronte quando precisar, e que possamos entender, ter esse entendimento na Tua palavra, que o Senhor é suficiente para nós. Em nome de Jesus. Amém.